Graça e paz, amados. Estamos aqui de volta mais uma vez. Os irmãos já se aperceberam que eu fiquei algumas semanas sem estar gravando, sem estar falando ao vídeo, somente nas mensagens do grupo, porque Deus nos permitiu sair do país e estamos de volta, né? E ficamos algumas semanas fora, mas voltamos, né? Ontem voltamos e estamos aqui mais uma vez, não é? Ficamos apreensivos que nós estávamos nos Estados Unidos e no dia que nós chegamos lá, o Trump, no dia seguinte, travou a entrada de todos os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Isso nos preocupou, por quê? Porque se não vem avião do Brasil para os Estados Unidos, seguramente não iria de volta. Então nós oramos a Deus, mas acabou dando certo, a Latam cancelou 2 voos que a gente estava, mas Deus nos trouxe pela Azul, né? E estamos aqui, graças a Deus, novamente, para falar com os irmãos. Saudade de sempre, porque falar no grupo digitalmente não é igual estarmos juntos, né? Algumas igrejas em algumas cidades no nosso estado já começaram a ter culto presencial. Lá nos Estados Unidos nós fizemos a mesma coisa, eu e o Júnior estávamos juntos lá, e quando chegamos lá começamos a assistir cultos em algumas igrejas. Então, quer dizer, os Estados Unidos também já está abrindo cultos para que as igrejas possam estar juntos em comunhão, e eu creio que aqui também Deus vai nos permitir. No interior do nosso estado tem algumas igrejas próximos aqui, onde moramos, aqui em Cotia, etc. Tem algumas igrejas também abrindo, e eu creio que Deus vai fazer com que a gente volte a estarmos juntos. É o 4º mês de quarentena que nós estamos. Parece que o tempo passou rápido, não é? Mas já estamos no 4º mês. E isso faz muita falta para todos nós, faz muita falta a coinonia com os irmãos. E eu creio que logo nós estaremos meditando nesta quarentena e vendo a progressão de todos os acontecimentos. Nós começamos a perceber que nos primeiros momentos, no mês de março, quando estava bem firme, houve uma ascensão muito grande, todos os pastores, nós inclusive, alertando a igreja sobre os acontecimentos do finais dos tempos, muitas mensagens que foram pregadas a respeito da volta de Cristo, e muitas coisas foram apreensivas naqueles primeiros momentos. Passou 1 mês, 2, 3, e o 4º mês no qual estamos, nós começamos a ter uma outra percepção, um relaxamento natural, um relaxamento das coisas, não na nossa igreja propriamente dito, porque nós temos tido insistentemente, de uma forma ativa, cada um dos pastores levando uma reflexão à igreja e tal, mas a gente sente o feedback da igreja pelas postagens das mensagens que a gente faz, a quantidade de pessoas que estão conosco, né, em nossa membresia, tanto aqui em São Paulo, como lá em Minas, como também em Beltrão, no Paraná. Então a gente sente e nós medimos o comprometimento de alguns irmãos com as mensagens que são transmitidas. E é sobre este momento que eu gostaria de estar falando nessa noite. Mas antes disso, nós gostaríamos de orar para que Deus possa nos avisar, possa nos alertar e nos abençoar nessa hora. Eu convido você que está aí do outro lado do vídeo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus nesta hora. Deus, novamente estamos aqui diante da Tua presença, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, clamando que o Senhor venha nos visitar, a nós agora, neste momento, assim como os Teus filhos que estão em seus lares, no outro lado do vídeo. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença soberana, ó Deus, que a Tua sabedoria, a Sua onipresença possa se cumprir neste momento. Obrigado pela Tua presença, porque nós sentimos ela nesta hora. O Senhor diz que nos garantiria a Tua presença todos os dias até a consumação
dos séculos. Deus, e nós sentimos a tua presença, a tua direção, o teu cuidado, o teu orientar. Deus, e mais uma vez, na meditação da tua palavra nesta hora, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa estar falando comigo e conosco nesta hora, que eu seja apenas um instrumento, absolutamente nada além disso. Pai, para que nós possamos ficar revigorados e no teu alerta, revigorados na nossa vida espiritual, para estarmos convictos do que o Senhor tem para nós nesses últimos tempos. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, em nome de Jesus. Fala conosco nesta hora. Amém. Amém. Amém, amados. Nós gostaríamos de trazer a reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Eu não estarei pregando expositivamente, mas eu quero chamar a atenção para 2 verbos, que está lá em Mateus 26, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Esse verbo é tremendamente repetido. Ora, deixa eu colocar o contexto de Mateus 26 neste trecho de 36 a 46. Jesus já tinha entrado em Jerusalém no domingo, na última semana do seu ministério na face da terra. Ele entra triunfalmente em Jerusalém, e ali, com o ovacionar do povo, onde o povo com palmas e diziam: Hosana, Hosana, Hosana ao rei. E Hosana quer dizer Messias, nos salve. E ali Jesus entrando naquele jumentinho, que nunca havia carregado absolutamente nada, Jesus entra como rei. Ele entra com um jumentinho em Jerusalém, mas ele vai voltar num grande cavalo branco, e no seu vestido, na sua veste escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso vai acontecer logo. Aleluia! Mas é um momento final do ministério terreno de Jesus para cumprir o propósito no qual ele veio, no qual ele planejou antes da formação do mundo. E Jesus faz tudo naquela semana. Ele purifica o templo, ele entra aqueles cambistas, fazendo da casa do Senhor casa de comércio, e ali ele fala: na casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, e ali então ele faz a limpa da comercialização da fé. Jesus está fazendo isso hoje também. Aleluia! E ali preparando os seus discípulos. E como se não ele preparasse tudo, Jerusalém estava completamente repleta de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Para a comemoração do quê? Da Páscoa. Já não havia mais lugar para poder se reservar. Mas para Jesus, sempre ele tem um lugar reservado. Para cumprir os seus propósitos. Para cumprir o seu objetivo. E ele então orienta os seus discípulos e diga: vai até a cidade, quando você vê um homem carregando um cântaro de água, você o siga. E quando entrar na casa, diga que o Senhor está precisando deste lugar, deste cenáculo. E era muito fácil obedecer à ordem do Senhor, porque o discípulo foi. Isso era uma tarefa de uma mulher, não era tarefa de homem. Então identificar um homem carregando um cântaro, seguir, isso era muito claro, não tinha dúvida. Portanto, quando Deus dá uma missão, ele não dá dúvida, ele não deixa dúvida, simplesmente ele orienta. Basta você estar com ele, ao lado dele, ter a percepção dele e obedecer aquilo que ele manda você fazer. E ali o discípulo foi. Quando chegou ali, ele então preparou o lugar. E ali Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o que o traiu. Ele chega para Pedro e Pedro falou: não. Por quê? Porque aquele lava-pés era uma atitude de um escravo do escravo, do mais baixo nível de escravidão. Jesus então simplesmente tira o seu manto, coloca a toalha na sua cintura e começa a lavar. Quando chega para perto de Pedro, ele fala: então, Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, isso não. Mas era uma missão do anfitrião, e quem estava recebendo os discípulos naquele lugar era o Senhor.
Ninguém se posicionou para fazer então, lavar os pés, fazer a purificação para participar da ceia. Jesus faz isso. E quando Pedro então começa a falar, Senhor, você não vai me lavar. E Jesus fala para Pedro, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aquele momento, então Pedro falou, então o Senhor me lava tudo. Ele falou, não, também não é assim. Basta simplesmente lavar os pés. Jesus novamente ensinando aos discípulos qual seria o comportamento que eles deveriam ter quando eles estivessem cumprindo a sua missão daqui uns dias. Cruz estava ali, sexta-feira estava ali. E Jesus então prepara. E depois ele começa então a servir e ceia com seus discípulos. Ele serve a ceia, Judas entre eles. Num determinado momento, quando estava Jesus então a cear, ele começa a angustiar em espírito, diz a palavra do Senhor. Isso está lá em João capítulo 12, capítulo 13 e aí por diante. Quando Jesus então começa a expor aos seus discípulos tudo aquilo, ele fala assim, angustiou-se Jesus em espírito. Então Jesus então começa a mudar o seu semblante. E ele de uma forma carinhosa, amorosa, querendo dar uma chance para Judas, ele simplesmente fala, um de vós há de me trair. Ele não apontou, ele não direcionou, sabendo quem era, mas ele não assim o fez. Ele simplesmente falou, um de vós. E aqueles então, aquele que estava escrevendo esse momento, que era o apóstolo João, estando num lugar próprio, que eles ceavam, que era um tipo de um divã, onde tem um braço de um lado e do outro lado você poderia colocar os pés. Pedro fala, João, pergunta para Jesus quem é aquele que há de trair. E João, que estava ali, pôde colocar o seu peito, a sua face, o seu ouvido no peito de Jesus e perguntar para ele, Senhor, quem é? Aí Jesus falou, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Pedaço de pão molhado era uma cultura judaica onde o anfitrião tinha o prazer de servir aqueles que estavam sentados à mesa. E assim aconteceu. Quando ele se dirige para Judas, na primeira fala, um de vós há de me trair, o primeiro alerta de Jesus, para olhar para Judas, que já estava tudo programado para simplesmente trair o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. A segunda chance foi quando ele disse para João, aquele que eu servir, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. E a terceira chance foi quando ele molhou o pão e deu para Judas. E significando que ele sabia o que iria fazer. E naquele momento, Judas pega do pão e toma. E aí Jesus fala para ele, o que você tem que fazer? Faz depressa. Jesus deu 3 oportunidades para Judas. Assim como ele dá também oportunidade para todos aqueles que se aproximam dele, que faz parte da missão cristã, da igreja. Muitos estão no meio das nossas igrejas, muitos estão ouvindo as palavras do Senhor, sendo usado pelo servo que atrai, ou então por uma atividade da igreja. Muitos estão ali próximos, mas não têm nenhuma convicção de que estarão com ele na glória. E muitos, agindo como o próprio Judas Iscariotes agiu, querendo somente a bênção, só querendo a sua cura, querendo responsabilidades, ou querendo que Jesus, de uma forma de um service espiritual, conceda a ele aquilo que ele quer. Mas não querem ter compromisso com ele. Por isso que Jesus, nos últimos momentos, ele ensina os discípulos algo muito especial. As coisas da igreja são coisas muito simples, porém profundas, quando vem dirigida pelo Espírito Santo e na palavra que ele nos traz. O que significa vigiar e orar? Olha o texto, Mateus 26, 36, 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, os 11,
assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, quem? Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e fazer o quê? Vigiai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecidos, em algumas traduções. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar ou velar comigo? E novamente no versículo 41, ele chama a atenção para fazer o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando novamente para os seus discípulos, os achou dormindo de novo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos, quando ele volta da terceira oração, e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é um alerta. Nós já pregamos várias vezes para a nossa igreja, para o nosso povo, ao longo desses anos todos, sobre esse momento do Getsemane, onde Jesus ali suou gotas de sangue. Lucas aborda esse tema, porque Lucas era médico e é o único texto da palavra do Senhor, é quando se aborda o tema do Getsemane, e ele aborda sobre o tamanho temor, não digo temor, mas o tamanho aprovação, a tamanha angústia, o tamanho sofrimento de, naquele momento, ele pensar que naquele momento na cruz ele não haveria estar com o Pai. Foi aquele momento que ele disse: Pai, na cruz, Pai, por que o Senhor não está aqui comigo? Por que o Senhor está me desamparando? Foi justamente quando todo o meu pecado, o pecado seu e de todos aqueles que ele veio salvar, estava sobre ele. Nós não vamos abordar esse sofrimento de Cristo, mas nós vamos abordar o alerta e o cuidado. Em meio a tamanha missão, em meio a tamanha comunhão com Deus, tamanha oração, de tamanha aflição, ele não para de se preocupar com quem? Com aqueles que estão ali, com os que estão dormindo. A sua igreja era dupla missão: tomar cuidado em falar com o Pai, em receber dele aquilo, a força necessária para que realmente ele pudesse cumprir a cruz como ele fez, mas também o cuidado de alertar nos últimos momentos da sua missão os seus discípulos. E o que nós estamos vivendo nesse momento no mundo, nesse momento de pandemia, são os últimos momentos, assim como Jesus também teve os seus últimos momentos. E ele nos alerta sobre estar vigiando e orando. 4 meses se passaram. E eu vou fazer algumas perguntas. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de comunhão com Deus? É a mesma de março, quando nós começamos? Onde a preocupação era estar orando, louvando a Deus, em comunhão com os irmãos, falando das coisas espirituais, aguardando que Jesus viesse por aqueles momentos? Ou você abaixou a guarda
Ou você está diminuindo a tua comunicação com o Senhor? Meu irmão, vigiar e orar é uma ordem que significa que o povo de Deus deve estar sempre em alerta, sempre em atenção, em constante comunhão com Ele. E de que forma? Orando. No seu momento devocional, normal, mas também no dia a dia. Obrigado, Deus, porque isso está acontecendo agora. Deus, estamos aqui, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle. O Senhor é soberano, o Senhor sabe o que está fazendo. Ou seja, orar sem cessar. Constantemente oração. Existem vários tipos de comunicação e oração com o Senhor. Aquela individual, onde você tem a comunhão íntima com Ele, mas aquele momento do dia a dia, sabendo que a tua vida só está fluindo porque Ele quer que flua. E tudo que acontece, você deve comunicar com Ele. Coisas boas, coisas ruins, seja o que for, mas comunhão com Ele constante. Portanto, é o estado de alerta, vigiar e orar. O crente deve vigiar e orar para que ele não venha ceder às debilidades da sua carne. Ou seja, eu tenho que estar vigilante. As coisas vão acontecendo, elas vão se moldando e parece que não está com tanta evidência tudo o que está acontecendo conosco. Amados, são várias as tentações que nos cercam no dia a dia. E somente através do vigiar e orar, nós vamos nunca ceder a elas. O crente deve vigiar e orar para que ele não venha ceder às debilidades da sua carne e possa estar sempre preparado para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Todas as minhas mensagens que eu comento, as reflexões dos nossos pastores e irmãos, eu sempre digo, Maranata, sempre o alerta de que Jesus está aí às portas. Através da vigilância e da oração, podemos vencer as tentações. É o que Jesus nos fala. Vigiai e orai, para que não entreis. Olha o versículo 41 aí. Para que não entreis em tentação. Tentação não é pecado. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas. O livro de Hebreus fala sobre isso. Mas ele nunca falhou. Ele nunca pecou. A tentação é um processo para que possa levar a sua carne a executar a ação do pecado. Jesus não quer que você peque. Jesus não quer que você entre na tentação. É diferente. Mesmo a tentação não sendo ato pecaminoso, mas ele sabe que a carne pode levar à consumação do ato que vai fazer você errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E Jesus não quer isso. Jesus tinha essa preliminar. Ou seja, ele foi tentado, mas ele vivia em constante vigília, em constante oração. E a preocupação de Jesus no Getsemane agora é fazer com que os seus discípulos fiquem em vigilância constante. Por muitas vezes Jesus ensinou sobre a importância de orar e a necessidade de vigiar. Era um paralelo, são dois verbos que se complementam entre si. Então seria natural que em alguma ocasião o Senhor Jesus combinasse os verbos, os dois. Qual? O verbo vigiar e o verbo orar. De que forma? Na mesma expressão ao dizer vigiai e orar. Vigiar e orar. E quando Jesus disse isso? Quais foram as duas vezes que o Espírito Santo nos alerta? Na verdade, nessa peculiaridade da variação do verbo vigiar e orar, vigiai e orai, isso quer dizer o estado de constância. Não é vigiar uma vez ou orar uma vez. Quando ele fala vigiai e orai, é contínuo. Porque Satanás, ele é perspicaz na forma dele agir. Ele não está preocupado com a tua casa, ele não está preocupado com os seus bens, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado sim com você, com a sua vida. E ele vai fazer de tudo para que você esmoreça nesses dois
mandamentos, nessas duas ordenanças. Nós temos plena certeza de que Jesus usou essa expressão, primeiro na noite em que ele foi traído, nessa que nós lemos, não é? Mas também ele usou essa expressão numa explicação sobre o quê? A evolução dos finais dos tempos. Veja o que está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 28 em diante, quando ele fala sobre o quê? A parábola da figueira. Olha só que Jesus estava falando sobre a parábola da figueira, antes de levar os discípulos para o Getsemane. Marcos, capítulo 13, versículo 28. Olha só que interessante. Marcos. Quando Jesus termina de lavar os pés, ceia com os seus discípulos, ele novamente chega no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí ele fala que na casa de meu pai há muitas moradas, se fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, ensina, fala sobre o que ele é o caminho, a verdade, a vida. Filipe fala para ele, Senhor, nós não sabemos para o caminho para onde o Senhor vai, então mostra no caminho. E Jesus então começa a falar sobre o ego em mim, o verbo eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aí ele vem no capítulo 15, apresentando o Espírito Santo e que nós não estaríamos só. Aí ele vem novamente no capítulo 15 de João, falando sobre o estado da figueira, para que a gente possa estar sempre dando fruto ao Senhor. Depois ele vem de uma forma maravilhosa explicando sobre o Espírito Santo no capítulo 16. No 17 ele ora por todos os 11 discípulos e ora também por nós. E nesse ínterim, antes de chegar em Getsemane, Jesus fala para os seus discípulos em Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Figueira, já pregamos sobre isso, a figueira é Jerusalém, e ele tem que estar chamando atenção para os acontecimentos do final. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Quem? O Senhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Naquele momento que Jesus estava falando com os seus discípulos, ele também não sabia de qual seria a data. Hoje, assentado à destra do trono de Deus, com o Pai, ele já sabe e já está preparado para vir buscar a sua igreja. Amém? Senão somente quem? O Pai, ele falou. Versículo 33, ele nos chama a atenção. E olha o que diz aí. Estais atento. Preste atenção. Estais de sobreaviso. De que forma nós devemos aguardar esse momento? Vigiai e orai. Em algumas traduções não tem este colcheio com e orai. Na tradução do Shed, que é a minha tradução da Bíblia Shed, ele fala: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Queridos, Jesus disse para vigiar em momentos específicos, antes de estar no Getsemane, orientando os discípulos de quando ele viria, haveria de ter o quê? Uma vigilância, um momento de oração e de comunhão. E no Getsemane, então, ele consuma isso. E por várias vezes, não por uma só. Versículo 26, 41. Vocês não foram homens capazes de vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai, Pedro, Tiago, João, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao dizer vigiai e orai, naquele momento Jesus estava literalmente dizendo: mantenha-se alerta e continue em oração, para que você não entre em tentação. Não dê oportunidade, não dê chance para Satanás ousar a te tentar.
Não dê oportunidade para que o inimigo possa avançar, conhecendo a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, tentar nos persuadir para não fazermos o que nossa carne, nosso coração deseja. Jesus, ele fala, e afastou-se dos seus discípulos. A preocupação de Jesus era constante, era orar para aquele momento difícil do seu ministério final, da sua missão final, mas o cuidado de alertar a mim e a você, alertando os seus discípulos. Querido, é perigoso a gente deixar e abaixar a guarda, não vigiar e não orar, é complicado. Ah, pastor, eu estou há muitos anos dentro da igreja, eu sei o que fazer. Eu tenho autocontrole sobre as situações, eu tenho autocontrole sobre tudo. Fica tranquilo, pastor. Será, irmão? Num determinado momento, nesse inteirinho, Jesus volta para Pedro, que era o líder dos discípulos, e vira para Pedro e fala: Pedro, eu tenho intercedido por ti, para que você, quando se converter, oriente os teus irmãos. Não é converter no sentido como nós entendemos hoje. É voltar pelo caminho da falta de vigilância, da falta de oração, da falta de percepção, para poderem orientar os seus irmãos. Pedro já era convertido, participou de grandes eventos em 3 anos de ministério prático com o Senhor Jesus, curou enfermos, expulsou demônios, viu milagres e prodígios ímpares, que a Bíblia não tem todas elas narradas, mas o livro de João fala que Jesus fez ainda muitas outras coisas, que não haveria livros no mundo suficiente para escrever uma a uma a que Jesus teve. Então Pedro, ele era sim um discípulo, e era escolhido por Deus, e era tremendo. Mas o que ele fala para Jesus? Senhor, espera aí, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Por ele não vigiar, por ele não receber a ordem, cumprir a ordem lá no Getsemane, o peso espiritual que estava no Getsemane, legiões e legiões de demônios, Satanás presente naquele momento, a vida espiritual dos discípulos estava ali, abatida, o sono, o peso do sono. É como existe hoje no mundo. Olha a violência nos Estados Unidos, a violência no mundo por todo, a iniquidade se espalhando, e o peso espiritual por causa da iniquidade está muito ativo, e tem muitos da igreja dormindo, não prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Pedro, mesmo depois do Getsemane, vendo Jesus na casa de Anás e Caifás, entrando com ele no pátio, e Jesus já havia alertado a Pedro: Pedro, ainda hoje você vai, antes que o galho cante, você vai me ligar quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, irmãos, sai do Getsemane, e no Getsemane depois todo mundo despertou. Quando Judas vem e dá um beijo em Jesus ali no Getsemane, com todos aqueles guardas, aí Pedro desperta. Tinha 2 espadas, certamente uma era de Pedro, porque ele corta a orelha de Mal. Quando os soldados vieram: aqui vieste? Sim. Buscar Jesus. Sou eu. Quando ele verbaliza novamente, só Deus pode verbalizar o ego em mim, sou eu. O que acontece? Bum, todos os soldados caem no chão, por causa do poder do Davar, do poder da palavra do grande eu sou. Eles não aguentaram o poder ali no Getsemane, eles caíram de joelho. E aí Pedro já não está mais dormindo, ele simplesmente pela carne pega da espada e corta, dá na cabeça do soldado que estava ali sem poder se mover,
porque as pernas ficaram completamente travadas, eles não tinham as movimentações. Soldados fortes, ajoelhados, rendidos diante do Senhor Jesus, ele pega e dá na cabeça de Malco. Acho que Malco desvia, corta a orelha. Jesus abaixa, pega a orelha de Malco, coloca novamente no lugar e diga para Pedro: Pedro, você acha que eu não clamaria a Deus agora e Ele mandaria 12 legiões de anjos para vir aqui e resolver a situação? Guarda tua espada aí, Pedro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro assim, lá no Getsemane, há minutos atrás, você deveria estar vigiando e orando. Se você estivesse vigiando e orando, você não tomaria essa atitude, Pedro. Significa, se eu não vigiar e orar, nesses momentos que nós estamos atravessando, e não tivermos uma comunhão com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai negar ao Senhor. Você vai ser propício a não ter a fé, que somente aqueles que subirão ao céu deverão ter naquele grande dia. Estava nos Estados Unidos, eu estava jantando com o Edgarzinho, com mais os nossos parceiros de negócio, ele, a esposa e a filha. Pedimos o prato. De repente, o dono do restaurante chega na nossa mesa e fala: olha, senhores, não vou poder servir o prato. Você me desculpa, acabou de entrar aqui um soldado, um guarda, uma polícia da Miami-Dade e disse para eu fechar o restaurante e mandar todo mundo embora, porque o governador, o prefeito, deu uma ordem para ter um toque de recolher. E os meus funcionários têm que terminar tudo aqui e ainda ir embora para casa. Me perdoa, mas vocês têm que ir embora. Fato inusitado. Nunca aconteceu isso na minha vida. E o que poderá acontecer daqui para frente? Tudo isso que nós estamos vendo acontecer na pandemia, nada mais é o quê? Do que um preparo de tudo que o anticristo haverá de fazer nesse mundo, para dominar, para se auto-revelar. E você vai estar preparado para isso? É o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você agora. Vigia, esteja em constante vigília, esteja em constante oração, para que você não ceda à carne. Amados, é uma ordem dos últimos dias. Toda vez que vai acontecer um evento muito especial, o Espírito Santo nos alerta: vigia, vigia e ora. Vigia e tenha comunhão com o Senhor, porque Ele vai falar o que você vai ter que fazer. Assim como Ele deu a ordem ao seu discípulo para seguir a um homem que estava levando um cântaro d'água. Você, com a vigilância e a oração, Ele vai te orientar no que você deve fazer quando algo inusitado aparecer e bater na sua porta. Seja no teu emprego, seja na tua vida, seja no teu lar, seja na sua vizinhança, seja com as autoridades, seja com quem for. Você vai receber a ordem do Senhor, porque você está em vigília e em oração. E se nós estivéssemos da igreja, eu ia falar para você: dá glória a Deus, aleluia. Aleluia, vigiai e orai. São essas prerrogativas que Jesus nos dá. Vigiar é estar em guarda. Vigiar é estar atento. Vigiar é estar sempre alerta. E esse conceito de vigilância e cautela espiritual sempre estará associado nas Escrituras com a ideia de oração. Da mesma forma, constante, contínua, perseverante. Amém, amados? Os crentes não possuem recursos suficientes em si mesmos. Nós, os cristãos, não temos recursos nossos suficientes para enfrentar tudo aquilo que a igreja vai enfrentar. Uma coisa eu sei: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia!
mas a igreja que está em vigilância constante. Mas a igreja que está em oração constante. Porque de nós mesmos não temos recursos suficientes para estarmos em alerta diante de todos os perigos espirituais que passaremos daqui para o final, que logo, logo Maranata acontecerá. A igreja precisa buscar o auxílio do alto, o auxílio divino, a sabedoria, o fortalecimento de Deus para resistir em quaisquer circunstâncias. Amém, amado? Amém? Amém. Por isso a ordem do Espírito Santo hoje é vigiai e orai. Glória a Deus, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a Estela e o pastor Tiago, que estão aqui. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou melhor, a sua igreja. Amém, amados? Amém. Como hoje é o primeiro domingo do mês, nós estaremos em memória, celebrando a ceia do Senhor. E nós vamos cultuar ao Senhor com a ceia agora. Queridos, receba essa palavra vinda do alto. Amém? Vinda do alto do Senhor. Vamos à ceia. Graça e paz, irmãos. Amém? Palavra direcionada do Senhor para nós nesse domingo. Realmente precisamos nos alertar. E o mais lindo que a ceia é um momento desse de alerta também. É por isso que ceiamos todo primeiro domingo do mês. Todo mês a gente está ceando. Para nos alertar sempre. Lembrar, trazer sempre à memória aquilo que Ele fez por nós. É por isso que é um constante que a gente tem que fazer. Por isso que a gente tem todo o primeiro domingo do mês, lembrando, é uma forma da gente vigiar. Isso está no texto lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, fala: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, essa noite aqui, ó, que foi pregado, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Olha o detalhe: façam isso sempre que beberem, ou seja, uma coisa constante. Aleluia. É por isso que trazemos esse momento todo mês para a igreja, para nos alertar, trazer sempre à memória aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus sofreu por nós. Aleluia. Porque sempre que comerem deste pão, de novo, tá vendo? A constância, justamente com a palavra que Deus deu, alerta, está sempre preparado, sempre alerta, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, então, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Que a gente tem esse momento agora de cearmos. Vocês podem pegar aí, foi distribuído para todo mundo da igreja o kit ceia. Está aí o pãozinho, tem o suco de uva também. Você pode abrir aí, tirar a tampinha. A gente vai orar por esses elementos agora e consagrar ao Senhor. E vamos cear todos juntos nesse momento, como foi trazido a palavra pelo pastor Edgar. Momento de nos alertar. Seja um momento onde você possa... Eu não sei como que está o seu coração, não sei o quanto alerta você está nesse momento. Mas que essa ceia, esse momento aqui, possa fazer você ajudar. Possa ser um memorial diferente, de você lembrar realmente daquilo que o Senhor fez. E possa te
ajudar a voltar ao prumo, a se alertar, a ficar vigilante, Aleluia. como foi pregado aqui. Amém? Vamos orar, abençoando esses elementos. Pai, nós colocamos diante do Senhor. Aleluia. Assim como o Senhor deixou aqui na tua palavra. Amém. Sempre que fizermos. E agora está mais uma vez, mais um momento onde estamos lembrando, onde estamos trazendo à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Trazemos à memória aquilo que o Senhor sofreu no seu corpo, que representa esse pão. É verdade. Trazer à memória aquilo que foi derramado naquela cruz, que foi o seu sangue. E a tua palavra diz que o sangue é vida. O Senhor entregou a sua vida por nós. Aleluia. E este suco de uva e esse pão representam, traz à memória para nós aquilo que o Senhor fez. O Senhor deixou, o Senhor derramou a sua vida naquela cruz. É verdade. Para que nós hoje possamos ter vida. Aleluia. Porque a tua palavra também diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É verdade. Ou seja, morto não tem condição de fazer nada. Nós estávamos mortos, mas o Senhor derramou a sua vida por nós. Aleluia. Representado nesse suco de uva. Aleluia, Deus. E por isso que nós consagramos agora. E ceamos juntos, como igreja, trazendo a nossa memória, entendendo que nós estávamos mortos, mas o Senhor está nos dando vida. É verdade, Pai. E essa vida, como o Senhor já falou conosco nessa noite, nós queremos colocar diante do Senhor em alerta. Aleluia. Vidas preparadas, vigilantes. Aleluia. Em oração, sempre. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Limpa a tua igreja, limpa cada um de nós. Purifica, Deus, nossa vida de todo pecado. Em nome de Jesus. E é por isso que trazemos isso à nossa memória neste momento. Que esse sangue do teu Filho Jesus que escorreu naquela cruz, que nos dá vida, possa tirar toda a morte que está em nós. Toda a morte que o pecado veio trazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e consagramos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Com isso, vamos ceiar. Que você possa colocar no teu coração. Aleluia. Esse alerta, que essa ceia que estamos fazendo hoje possa ser uma ceia que você vai lembrar. Não, eu preciso estar alerta, vigiante. Aleluia. E orando ao Senhor. Amém? Comamos todos do pão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bebamos todos. Aleluia. Cálice. Louvado seja o teu nome. Exaltado. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. É verdade. Amém. Queridos, a graça do Senhor é uma coisa maravilhosa. Aleluia. É um presente imerecido, vinda do Senhor. Aleluia. E para encerrarmos esse culto com a celebração da ceia, conta uma parábola. Jesus usava muito parábolas para falar com o seu povo. E tem uma parábola que diz que existia um rapaz muito conceituado na cidade que ele vivia. E na cidade que ele vivia tinha a regra de pena de morte por crimes hediondos que venha uma pessoa cometer. E ele cometeu um crime hediondo. E ele foi condenado à morte. Mas todos gostavam dele naquela cidade. E a única pessoa que poderia salvar aquele rapaz, aquele homem, da morte, era o governador. Então houve um clamor muito grande da população, porque apesar de ser um crime hediondo que ele tenha cometido, foi uma fatalidade, mas a lei estava estabelecida e a lei era a pena de morte. Escreveram várias cartas, fizeram cada movimento e todo mundo, governador, poupe a vida do rapaz, não deixa ele morrer, não permita que ele vá pagar com a sua vida por aquilo que ele fez.
O governador, comovido, ouvindo a população e o clamor também da família daquele rapaz, da sua mãe, do seu pai, seus irmãos, se vestiu como um pastor e colocou o uniforme de pastor, não é? E era para ser identificado como aquele. Pegou a Bíblia e colocou dentro da Bíblia a carta de libertação. Ou seja, a absolvição pelo crime que ele praticou, colocou dentro da Bíblia e foi até aquela penitenciária e conhecer aquele rapaz. E o rapaz estava muito tenso, muito preocupado com todas as coisas que o cercavam por causa da decisão da sua morte que estava para acontecer. Ao receber aquele pastor, o governador que se vestiu como pastor, aquele pastor se dirigiu a ele: rapaz, olha, eu vim aqui trazer algo muito importante para a sua vida. E ele: não quero saber, não me fale nada. Não, mas algo que eu tenho aqui dentro da palavra de Deus é muito importante para você e eu preciso dar para você. E ele: não quero ouvir, Deus não existe, eu não quero ouvir nada disso. Por favor, deixe-me em paz, porque logo eu estarei sendo morto. Mas eu quero insistir com você, disse aquele pastor. Falou: não, mas eu não quero ouvir. Por favor, respeite a minha vontade. Aquele homem, o pastor pegou a sua Bíblia, colocou em sua mão, saiu daquela penitenciária e foi embora. O carcereiro vira para aquele homem, ouvindo tudo o que tinha acontecido, disse: você está louco? Você não está bem. Falou: por quê? Aquele homem que estava aqui como pastor não era o pastor, era o governador. O único que poderia te dar a liberdade do seu crime, da sua punição. E dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão. E você não ouviu. Aquele rapaz abaixou a cabeça. Chegou o dia da sua execução sumária. E quando ele estava para ser morto, foi-lhe dado a palavra. E ele disse, usando da palavra, o seguinte: olha, eu estou aqui pagando pelo crime que eu cometi, e daqui a alguns minutos eu serei morto, executado pelas leis do nosso estado. Mas eu quero dizer para você que eu não estou aqui sendo morto pelo crime que eu cometi. O que eu cometi, eu não vou pagar por isso. Eu estou aqui cometendo, ou seja, sendo condenado e morto pela graça que eu recusei. E ele repetiu novamente: eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi, pelo pecado que eu fiz, mas eu estou sendo morto pela graça que eu recusei. Querido, muitos estão assim. Ninguém vai ser condenado ao inferno pelos pecados que cometeu, mas serão levados ao inferno pela graça e o perdão maravilhoso que Jesus nos deu na cruz do Calvário. A graça, o favor imerecido. Portanto, leve esse vídeo às pessoas da sua família que não têm Jesus como Senhor e diga para ele que ele tem uma carta de perdão do Salvador, do Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe teu domingo, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua semana e estejam todos com o Senhor. Como é bom falar com vocês de novo. Amo demais vocês. Estamos com saudade. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, pela ministração do memorial e da tua ordenança. Oh Deus, que a celebração da ceia e em memória nós te agradecemos novamente. Obrigado pela graça que o Senhor nos deu. Aleluia. Pelo perdão em Cristo Jesus.
que nos foi concedido a salvação eterna. Oh Jesus, nós queremos dizer nesta hora que nós te amamos demais. Que nós te amamos demais. Que nós te amamos demais. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor fique com todo o teu povo. Aleluia. Fique com todos da tua igreja, para a tua honra e glória. E que o grande amor de Deus Pai, aleluia, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor, aleluia, esteja contigo, esteja com a tua família, esteja conosco, hoje e até Maranata. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe o teu domingo. Aleluia. Um beijo no coração de todos. Logo, logo estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém.